projeto. Vai ter pressão de ambientalistas. Ambientalista de paletó e gravata, uísque, carpete e vendo televisão a noite toda. Alguns, tá certo, vivem de recursos de ONGs de fora do Brasil, para exatamente inviabilizar o progresso na região. Tem bastante. Essas ONGs dizem que são humanitárias, não tem no interior do Nordeste. A exploração de minérios em áreas indígenas está prevista na Constituição, em 2 artigos. O 176 prevê, entre outras medidas, que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União por brasileiros ou empresa brasileira, e que seja feito na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. O artigo 231 diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, e que a exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com a autorização do Congresso, ouvidas as comunidades afetadas. Com o projeto anunciado ontem, o governo quer regulamentar a mineração, a geração de energia elétrica e a exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas e a indenização pela restrição do usufruto de terras indígenas. O projeto prevê que os indígenas serão consultados antes da realização de empreendimentos em suas terras, mas só terão poder de veto para o garimpo por não indígenas nas outras atividades, como exploração de petróleo e produção de energia nas hidrelétricas. Eles serão apenas consultados. E, obviamente, vai buscar o consenso, né? Vai ser muito difícil fazer um empreendimento sem obter o consenso das comunidades afetadas. Agora, poder de veto, eles vão ter que ter o consentimento dos índios para o garimpo por não indígenas. O projeto precisa ser analisado pelo Congresso. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara criticou a proposta. Hoje, o Brasil é um grande exportador de minérios, é uma mineração feita principalmente na Amazônia, e não tem sido necessário a exploração de terras indígenas. O que a gente entende é que a mineração dentro de uma terra indígena é expor de maneira desnecessária, é aumentar os conflitos sociais, incentivar práticas de abuso, inclusive contra esses indígenas. O líder do governo na Câmara disse que a regulamentação é necessária, já que hoje as terras indígenas são exploradas ilegalmente. Vai certamente libertar os índios e vai trazer segurança jurídica, vai impedir que exista lavra ilegal com o trabalho de conscientização. As lideranças vão entender com o tempo que isso é para o bem do próprio indígena e sem qualquer possibilidade de que essa abertura traga danos ambientais. Todas as outras leis, as nossas leis ambientais são extremamente rigorosas e vão continuar se aplicando também dentro das terras indígenas. O Conselho Indigenista Missionário não vê o projeto como uma solução para a falta de regulamentação. Existe a ilegalidade, tem que se combater a ilegalidade e não regularizar a ilegalidade, né? Os garimpeiros que estão em terras indígenas, eles têm trazido prejuízos para as comunidades, e as comunidades têm solicitado, por parte dos órgãos públicos, providências nesse sentido, de retirar essa atividade ilegal dos territórios. E outra medida do governo que tem a ver aí com essa área. O presidente Jair Bolsonaro excluiu representantes da sociedade civil da composição do Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O Conselho é quem escolhe os projetos de ações sustentáveis que terão apoio desse fundo. Ficaram de fora dele entidades de defesa do meio ambiente, da pesquisa, dos movimentos sociais e também dos municípios.